Confirmados entre ontem e hoje, mais 121 pessoas tiveram diagnósticos positivos para a dengue. Mas também houve mais um óbito, um homem de 62 anos que morreu no dia 25 de março e teve a confirmação, né, desta morte por dengue somente agora, né? Já são 7 óbitos aqui em Blumenau, são de 4 homens, 2 de 77 anos, um de 65 e um de 62, e 3 mulheres, uma de 87, outra de 76 e uma de 40 anos de idade, que perderam a vida por complicações com a dengue aqui no município de Blumenau. Os casos não param de subir, pior ainda são as mortes que não param de aparecer, e eu vou conversar com a Eliandra Cassani, coordenadora de combate à dengue em Blumenau, porque as ações continuam, né, Eliandra? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Sim, as ações continuam. Estamos trabalhando incansavelmente para tentar, né, bloquear essas transmissões e diminuir tanto a incidência de casos, internações e principalmente de óbitos, né, Jorge? Estamos realizando todos os trabalhos para que a gente consiga fazer com que esses bloqueios nos ajudem a diminuir a incidência da doença. Chega a assustar esses números recentes, Eliandra? Sim, né, Jorge, porque a gente, quando a gente está desenvolvendo o trabalho, a gente espera que surta um efeito rápido, apesar de às vezes isso não acontecer, mas sim, são números que assustam e a comunidade precisa nos ajudar, né? Como eu falo sempre, né, todos os trabalhos estão sendo realizados, mas a gente precisa, nesse momento, que a comunidade nos ajude, né? Reforçando os cuidados na prevenção do mosquito, que é o único elo vulnerável na cadeia epidemiológica, né? E também, né, sentir os sintomas, não faz automedicação, porque alguns remédios não podem ser administrados, podendo causar um estado mais grave de dengue, né? E médica, sentiu os sintomas, procura a unidade de saúde, que isso vai fazer com que o paciente, eu sei que está bem complicado a situação também, que está tendo uma longa espera pelo atendimento, mas se a pessoa se hidratar e aguardar o atendimento é o ideal, é o que precisa ser feito. Os pacientes, eles precisam passar pela consulta para poder seguir o tratamento correto e até mesmo o acompanhamento da evolução da doença. Quais são os sintomas mais comuns de dengue, Eliandra? A gente sabe que a dengue, o primeiro sintoma é uma repentina febre alta, né? Sim, é uma febre que ela começa, né, muito rápida, de uma hora para outra, né? Então é importante que a pessoa tenha, né, esse cuidado. É uma febre entre 38 graus e meio acima, 40, 41, dores musculares intensas, uma dor muito forte atrás dos olhos, um mal-estar, porque daí vai te dar uma fadiga muscular, então você vai ter uma dor intensa nas articulações e no corpo, né? A falta de apetite, dor de cabeça bem grande e assim, ó, pode haver manchas avermelhadas pelo corpo, né? Então, assim, sentiu esse sintoma da unidade de saúde, já suspeitou que está com dengue, já começa a fazer a administração, a ingerir muito líquido, né? Comecei a sentir os sintomas, já começa a beber muita água, já começa a tomar soro, né? Porque é a ingestão de líquido que vai definir como serão os próximos estágios da doença. Por que líquido é tão importante? Porque com a dengue, o vírus ele se multiplica muito rápido e o vírus ele acaba fazendo uma ação dentro das células, né, do sangue, e a pessoa acaba desidratando também muito rápido. Então, o vírus acaba matando, né, essas células. Então, a gente precisa ter muita ingestão de líquido
para que o nosso organismo continue, né, na fabricação e fazendo com que esse vírus, conforme o corpo vai suando, esses vírus também vão saindo. Então, você precisa hidratar para que o teu organismo não sinta a falta da água, né? Então, precisa a água, o soro, dependendo do tamanho da pessoa, né, do peso corporal da pessoa, vai ter toda uma medida ali. Digamos assim, uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, ela vai ter que ingerir uma média de 6 litros de água por dia, né? Então, assim, no mínimo, desses 6 litros, no mínimo 2 tem que ser de soro. Então, por isso que tem toda essa conta que o médico também precisa fazer para orientar essa pessoa que ela tem que estar repondo esse líquido que ela está perdendo, né, no suor, na urina ali. Então, assim, tem que ter essa reposição, é extremamente importante. Olha, a gente já tem 7 óbitos registrados aqui no município. Se eu não me engano, Eliandra, em 2022, quando a gente teve aquela epidemia de dengue aqui, foram 8 pessoas que perderam a vida por dengue. Sim. Isso. Uhum. Então a gente tem que tomar todo o cuidado possível, né? Porque está sendo muito rápido, né? Essa proliferação da doença, né? E o pior, com causas muito graves, né? Isso mesmo. E assim, o que a gente fala é assim, e seria, né, uma das doenças mais fáceis de serem prevenidas, porque se eu não deixar o mosquito nascer, eu não vou ter a disseminação da doença, né? Então, a gente precisa orientar a população que a gente tem que ter esse cuidado no interior dos imóveis. Porque, Jorge, quando você vai fazer uma visita a um paciente de dengue, na residência, é muito raro a situação que você não encontra algum foco de mosquito dentro do imóvel dela, sabe? Então, assim, às vezes a gente acha assim, não, aqui não tem dengue, é só onde tem muito material acumulado, mas as pessoas esquecem que tem calha, que tem ralo, às vezes aquela bacia atrás da geladeira, né, aquele reservatório atrás da geladeira que pode ficar água acumulada e o mosquito nascer ali. Então, assim, eu preciso ter esse cuidado. E muito importante, Jorge, a pessoa que está com dengue, fazer a utilização do repelente, né? Porque se eu tenho, por exemplo, assim, eu trabalho num outro bairro, eu peguei dengue no bairro onde eu trabalho, mas eu vou vir e vou estar na minha casa com a doença. Se eu tiver um mosquito ali na minha casa, eu vou estar infectando esse mosquito também. E logo em seguida, toda a minha família vai estar com dengue também. Então, assim, a utilização do repelente, no repelente ali tem a indicação de quantas horas é o repelente, daí tem que estar fazendo a reposição desse repelente e utilizar o repelente como uma forma de prevenção. Outra coisa importante a pessoa que pegou dengue, ela não pode pegar dengue nos próximos 6 meses. Continua fazendo a utilização do repelente. Elimina o reservatório e faz a utilização do repelente. E beber muita água, né? A dengue, ela acaba retirando, né, líquido de dentro dos nossos vasos sanguíneos, como eu falei, e isso acaba comprometendo e agravando a doença. Então, eu preciso fazer bastante injeção de líquido para eu repor, né, esse líquido que eu vou perdendo enquanto eu estou com a doença, porque a gente já perde líquido normal no nosso dia a dia. Só que quando você está com dengue, isso ocorre de uma forma acelerada. Então, assim, é muito importante. Verifica se não tem nenhum reservatório. Se tiver, elimina esses criadouros. Faz a utilização do repelente. Faz a reposição de líquido, né? Muita água, muito soro. Procura a unidade de saúde para fazer o acompanhamento. Então, assim, é importante nesse momento que a população de Blumenau tenha esses cuidados. Vocês ainda encontram alguma resistência nas visitas que fazem, Eliandra? Sim, encontramos bastante resistência. Mesmo diante de todos esses números?
mesmo diante de todos esses números, é que o que acontece, Jorge? Geralmente quem não quer que você faça a visita ou a vistoria é porque tem algum problema, é porque não está cuidando do seu entorno, né? Então, assim, porque assim, ó, se uma pessoa vier na minha residência fazer a vistoria e eu estou cuidando, eu não vou ter o porquê negar essa visita, né? E daí isso acaba prejudicando, porque quando não aceita a visita do agente, a vigilância sanitária tem que ir depois, né? Então, assim, ó, se sabe que tem alguma coisa errada dentro do imóvel, deixa também o agente entrar, o agente vai entrar, vai orientar, vai fazer a aplicação do produto do BTI para matar as larvas, vai eliminar reservatórios e daí segue as orientações do agente, né? A gente precisa hoje eliminar reservatório. Para Blumenau melhorar a situação de epidemia, não existe nada mais eficaz que a população dar as mãos, nesse momento, se unir e eliminar reservatórios, olhar tudo, calha, lixo, ralo, uma colher de água, Jorge, eu falo sempre, né, você já me ouviu falar isso tantas vezes, né, uma colher de água basta para o mosquito nascer, eliminar todos esses locais, e lembrando que água limpa para o mosquito é qualquer água que não tenha a adição de produto químico. Se tiver a adição de cloro, ele não vai conseguir se proliferar ali. Mas se é uma água que tenha terra, que tenha matéria orgânica, sim, ele vai conseguir, porque essa matéria orgânica, ela vai servir de alimento para a larva do mosquito. Então, assim, ó, eliminar todos esses locais, não consigo eliminar, coloca um produto químico ali, coloca a adição de cloro, né? Mas não esquece que o cloro também evapora e precisa ser reposto, no mínimo, a cada 3 dias, né? Então, assim, ó, para 1 litro de água, 2 colheres de cloro, tá? Para cada litro d'água. Vai ficar um pouquinho mais forte, mas pelo menos vai evitar. A gente tem a gente tem encontrado muito foco em pratinhos de flores? De vasos, né? A gente está pedindo, por favor, para a população, elimina esses pratinhos. Ou então, assim, ó, vira de cabeça para baixo, não quer deixar o vaso diretamente no chão, né, para não sujar ou coisa assim, porque a gente tem bastante essa reclamação. Lava bem esse pratinho, vira ele, emborca ele de cabeça para baixo, pode botar o vaso em cima. Não acumular água, mas se puder eliminar esse prato, melhor ainda. O ideal é eliminar o prato. A areia não vai resolver, porque às vezes você vai lá e você encontra a areia, a água e a larva. Para a larva é até melhor que ela acaba se escondendo ali no meio, né? Então, assim, hoje em dia, o município de Blumenau hoje não pode mais ficar esperando, né, ficar doente. A gente precisa que a população nos ajude. Eliminar o reservatório do mosquito é o que a gente precisa fazer. Até porque, assim, ó, a gente faz a aplicação do fumacê nas áreas de transmissão, mas como eu falo sempre, o fumacê só vai matar o mosquito alado enquanto ele estiver voando naqueles 40 minutos. A gente está fazendo agora uma aplicação de um biolarvicida na cidade, que é um BTI. Começamos ali no site da prefeitura, vai estar ali a área que a gente vai estar trabalhando nos próximos 15 dias. Estamos realizando a aplicação do BTI, mas a população não adianta, a prefeitura pode fazer todos os métodos de eliminação e de tratamento. Se a população não nos ajudar, não vamos conseguir. A gente precisa da ajuda da população. Sempre, né? Nós temos que ter a política da prevenção, né? A cultura da prevenção. A gente precisa evoluir nisso. Deixa eu ter que eu quero te fazer uma pergunta. A senhora Aedes é a que carrega, né? E que pica a gente e a gente fica doente, né? Aí a senhora Aedes vai lá, pica a gente e passa a dengue. Aí vem um outro lá, um amigo dela, um outro mosquito, um pernilongo, pica a gente, vai e pica a esposa, o irmão. Ele carrega a dengue?
Não. Não. Ele, não, o outro mosquito, não, mesmo que eu esteja contaminado, ele não leva a dengue para outra pessoa. O único mosquito vetor responsável por transmissão, que tem a capacidade de transmissão do vírus da dengue, é o Aedes aegypti. A senhora Aedes, né? É a senhora Aedes, isso mesmo. É só a senhora Aedes aegypti que tem o poder de carregar o vírus e transmitir de uma pessoa para outra. Só que lembrando, né, Jorge, uma fêmea de Aedes aegypti pode picar até 5 pessoas em um dia, né? Então, assim, em um dia, uma única fêmea pode contaminar 5 pessoas. E em 35 dias de vida, essa única fêmea pode colocar de 400 a 600 ovos que vão vir com o vírus, e esses ovos podem permanecer em ambiente seco por 1 ano e 2 meses. A partir do momento que esse ambiente tiver contato com a água, esses ovos vão eclodir. Em 7 dias teremos o mosquito voando e em torno de 10 a 12 dias já começamos a ter a transmissão de doença por essa fêmea que nasceu. Então, assim, é um ciclo muito rápido. A dengue, ela é uma doença, eu diria, exponencial, porque de um dia para o outro ela consegue evoluir muito, muito rápido, tanto no número de casos, quanto na doença mesmo, porque de um dia para o outro, em poucas horas, um paciente de dengue, ele passa de uma dengue clássica para uma dengue hemorrágica. Então, assim, é tudo muito rápido com a dengue, né? Os sintomas podem permanecer por até 30 dias, né? Com fraqueza, com dor no corpo, com algumas coceiras, até 15 dias. Então, assim, é importante que a gente previna. A única forma de prevenção, Jorge, é a eliminação dos reservatórios. É não deixar o mosquito nascer. E isso é tão fácil, né? 10 minutos na semana. Se eu fizer uma limpeza geral e manter o meu ambiente limpo, choveu, eu vou lá, dou uma olhadinha, né? Elimino alguma coisa que ficou com a água parada. Choveu, eu vou lá, dou mais uma olhadinha de novo. Até porque os nossos quintais hoje em dia não são tão grandes assim, né? E acredito que a gente consiga fazer isso no mínimo umas 2, 3 vezes na semana, se for preciso. Mas 10 minutos na semana para fazer a manutenção e manter o nosso entorno sem reservatório é o suficiente. É só a pessoa ser organizada e manter seu quintal limpo. Tá certo. Então só o Aedes aegypti, que é a fêmea do mosquito, transmite a dengue. E o Aedes albopictus? É isso? O Aedes albopictus, ele vai transmitir a chikungunya. A chikungunya? O Egipte também, ele vai transmitir a chikungunya e o vírus da dengue, o Egipte. E o Aedes albopictus, que é da mesma família, que nós temos bastante aqui na nossa região, ele só vai transmitir a chikungunya. Chikungunya. Nós temos casos de chikungunya aqui em Blumenau? Nós tivemos 3 notificações de chikungunya, mas quando a gente tem um caso de chikungunya, Jorge, a gente pega. Eu recebi uma notificação, vou te dar um exemplo. Hoje eu recebi uma notificação de chikungunya. Eu já tenho que ter uma equipe para ir nesse local fazer o bloqueio. E daí, quando a gente tem o caso de chikungunya, só a notificação de chikungunya, a gente já tem que fazer o bloqueio com o Cielo também. Por quê? Porque a gente tem bastante albopictus na nossa cidade e além do Egipte, que transmite a chikungunya, aí a gente vai ter mais albopictus. Então a gente precisa fazer o bloqueio. E a chikungunya, ela acaba se tornando, se a gente for pensar, ela acaba se tornando, em algumas situações, até pior que a dengue, porque a chikungunya é uma doença que pode te deixar com sequelas para o resto da sua vida. Sabe? Então, assim, esses bloqueios de chikungunya, com orientação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, ele é feito esse bloqueio emergencial, né? Até porque agora não mais tanto, mas antes, na nossa região, no nosso município, o mosquito predominante era o Aedes albopictus. Então a gente tem que trabalhar com o Egipte, que entrou, e o Aedes albopictus, que já é daqui.
sabe? Então esses bloqueios, eles têm que ser emergenciais, porque daí a gente não vai ter só um vetor transmitindo, a gente vai ter 2, né? E daí a nossa situação piora bastante se a gente for analisar do ponto de vista epidemiológico. Então nós temos a senhora Egipte, que transmite a dengue, o primo dela, Albopictus, que transmite a chikungunya. Só que não dá pra gente ir a Luiz Alves, hein? Pegar aqueles maruim tudo, armar eles e tentar minar esses Aedes aí, não? Tá difícil, né? Eu acho que não, porque em algumas situações, em algumas cidades, a gente já tá tendo até problema com maruim com borrachudo, né? Nossa então é melhor senhora. não. Mas assim, ó, só pra lembrar, quais doenças o Albopictus vai transmitir? A chikungunya, que a gente tem o Albopictus na nossa cidade. Quais doenças o Egípcio vai transmitir? O Egípcio, ele tem potencial para várias doenças, para várias arboviroses, mas endêmicas aqui na nossa região, a gente tem a dengue, eventualmente temos casos de chikungunya, Zika vírus, a gente ainda esse ano foi uma notificação só, mas tá mais tranquilo também. E a febre amarela, né? Que a gente tem a vacinação nos postos de saúde. Exatamente. E a população precisa se vacinar contra a febre amarela, quem não tem a vacina ainda. Né? Então, na nossa região, o Albopictus, uma doença, e o Egípcio tem o potencial para 4 doenças. Olha só. É verdade. E tem a vacina, né? Que é pouca vacina, o Ministério da Saúde se enrolando, para variar. E os óbitos aumentando, infelizmente, Brasil afora. Obrigado pela tua participação, viu, Eleandra? É muito importante a gente estar sempre alertando a nossa população de que nós temos que adotar a cultura da prevenção. Em tudo, Isso né? Mesmo. Em tudo. Isso mesmo, Jorge. Eu falo sempre assim, ó, o único elo vulnerável na cadeia epidemiológica é o mosquito. Para mim não ter o mosquito, para mim não ter a doença, eu não posso deixar o mosquito nascer dentro do meu imóvel. E eu tenho que olhar tudo. Uma colher de água é o suficiente. Olhar tudo o quê? Isso vai desde uma tampinha de refrigerante, né? Até uma piscina ou uma caixa d'água no alto. Aí a gente tem aquela cultura, mas o mosquito não voa mais que 1,5 metro. Vou te dar um exemplo. Nós achamos foco de Egípcio no 10º andar de um prédio em construção. E daí não tinha nem elevador para ele pegar carona, né? Ele foi subindo até chegar lá em cima. Por quê? Porque ele precisava fazer ovoposição, ele precisava disseminar os ovos dele. E ele foi atrás até achar um local que ele pudesse fazer isso. Então, assim, ó, o mosquito quer perpetuar a espécie dele e é o que ele faz. E agora, nessa entrada de inverno, é até mais complicado, porque vai ser muitos ovos que o mosquito vai disseminar, até porque a gente está agora entrando o inverno, né? E ele quer perpetuar a espécie dele. Então, tem que eliminar todos esses reservatórios para eliminar o mosquito e não deixar local para fazer a ovoposição, tá bom? Obrigada. Obrigado a você pela participação, Eleandra, né? Sempre à disposição aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes para levar essas informações para nossa audiência. Um bom final de semana. Obrigada igualmente. Tchau, tchau. Eleandra Cassani, coordenadora da equipe de combate à dengue aqui em Blumenau.